Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão. Palmeiras conquista mais uma vitória em casa contra o Bolívar, placar de 2-0 e chega a 15 pontos na fase de grupos da Libertadores. Palmeiras já conseguiu a marca aí de melhor pontuação, ninguém chega mais a essa marca. Verdão aí vai decidir os jogos em casa até uma semifinal aí, o Verdão chegando uma semifinal vai decidir os jogos em casa, galera. Tô trazendo aqui para vocês o troca de passes, falando tudo sobre essa partida do Verdão. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Flamengo, sobre o Palmeiras, porque o Palmeiras é o único 100% até aqui da Libertadores. Hoje, mais um jogo muito consistente do Palmeiras. O Palmeiras tem crescido a cada jogo, nos últimos jogos tem mostrado muita força realmente e tem empolgado o seu torcedor em relação ao futuro, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Hoje um jogo de muita imposição, o Palmeiras criou muitas chances de gol, pressionou demais o Bolívar, fez 2 gols muito cedo, né? A gente já está vendo o primeiro aí. Isso que eles fazem super bem, o cruzamento no espaço, ocupação do espaço, é impressionante. No momento da saída da defesa, né? O cruzamento, o Piquerez, eu vou falar uma coisa para vocês. O que ele joga de bola é algo impressionante. Será que o Ancelotti não vai ter dúvida se de repente convoca ele para a seleção? Pô, podia, né? Quem não conhece brasileiro, aqui, né? Se fosse brasileiro, que o Piquerez defende com muita eficiência e é muito bom atacando. E aí, antes dos 20 minutos, né, o Palmeiras chegou ao segundo gol, uma ótima arrancada do Maurício. Boa bola do né? Felipe Anderson. Isso. E o gol do Palmeiras. Então, 20 minutos o jogo estava praticamente resolvido, né? Praticamente resolvido. O que eu acho que também colaborou, além da grande qualidade do Palmeiras, da forma competitiva como ele leva jogo a jogo na Libertadores, já está aí a caminho de novo fazer 100% de aproveitamento, ter a melhor campanha da primeira fase. Não é nem para puxar a estatística de tantos recordes assim que eles vêm batendo. É isso. É chato, hein, velho? É difícil. Para mim, o jogo teve um outro fator. Assim, o primeiro gol saiu muito cedo. E o Bolívar, embora jogasse fora de casa, sem o fator altitude, e claramente sendo o time mais frágil do que o Palmeiras, ele jogava uma última esperança dele. Porque o último jogo era contra o Cerro Porteño. Se ele consegue uma improvável vitória contra o Palmeiras, ele ia para decidir com chance real de classificar. Claro. Então, ele foi para o jogo. Após o primeiro gol do Palmeiras, ele foi para o jogo. Ao se colocar para o jogo, ele abriu... Esse é o lance foi marcado impedimento. Difícil esse Facundo lance, Torres. né? Esse lance é bem difícil mesmo, assim. Mas após a checagem foi marcado impedimento. E uma vez com o Bolívar tentando ficar com a bola, tanto que a posse no fim do jogo fica 51-49, uma posse bem dividida. Em alguns momentos o Bolívar teve até um pouco mais. Esse é o gol que o Bruno Sávio aqui que cabeceia a bola para dentro da área, né? Estava em clara posição de impedimento, na né? primeira batida, do primeiro passe. No primeiro passe de cabeça, olha lá. Por isso o gol foi anulado. Mas foi uma das raras chances do Bolívar, né? Em dado momento, o Palmeiras ou recuperando, pressionando, ou aproveitando o espaço que o Bolívar gerava, teve inúmeras chances. Acabou 2-0, podia ter acabado muito mais. Ainda que o Bolívar tenha tido ali uma bola que o Everton defendeu, essa checagem aí de um gol anulado, e algumas chegadas um pouco a mais, porque foi um time que tentou jogar, mas a superioridade do Palmeiras, mesmo repetindo só 4 titulares que iniciaram o jogo com o São Paulo, um deles o Everton, só 3 dos 10 de linha o Palmeiras repetiu hoje, a qualidade do Palmeiras é muito superior e o jogo mostrou isso. Agora, foram 17 finalizações, Alex, e o mais legal, acho que desse trabalho do Abel, é que está ficando difícil de você saber qual é o time titular do Palmeiras, né? Porque, por exemplo, hoje ele descansa o Giai, que vinha jogando todas quase, né? Nos últimos jogos vinha sendo quase sempre um jogador de início de jogo, vinha fazendo boas partidas. Ele inicia o jogo com o Murilo e Bruno Fux, hoje na zaga, né? Fazendo a dupla. O Gustavo Gomes ficou fora. O Marcos Rocha foi o lateral direito. O Mike entra no segundo tempo. O Giai permanece no banco o tempo todo. No meio-campo, o Veiga está voltando de lesão e tal, de novo no banco de reservas. Ele começa com o Emiliano Martínez e o Richard Rios, deixa o Aníbal fora, que também começa jogo toda hora. O Maurício é um titular, esse eu acho que é um titular absoluto no Palmeiras hoje, né, pelo que produz. Ele inicia o jogo com o Felipe Anderson
que né, não sabíamos qual é o status do Felipe antes, começou alguns jogos contra o São Paulo do lado direito. Mas já passou a ser um status importante. É isso, Tá mais ativo dentro contra do o São Paulo, elenco. o Maurício não começou, né? Maurício? Começou o Alain. Começou o Alain, exatamente. Acho que estava poupando também um pouco o Maurício, que estava voltando de lesão. O Facundo Torres, esse joga todas, né? Esse é o que não descansa nunca, de novo, começou Descansou contra o São Paulo. É verdade, depois de um longo período ele descansou contra o São Paulo. Jogou Paulinho, começou então, assim, Paulinho. Paulinho hoje sequer foi relacionado. Estevão não esteve nem no banco de reservas. Então ele consegue mexer bastante no time e a gente não percebe. Mas também, muita mudança de desempenho. Mas também os resultados bons das primeiras rodadas dão esse conforto, né? Claro ele não está sim. decidindo a vida. Claro né? que sim. E aí ajuda. Mas isso não tem acontecido só na Libertadores, né? Mas é muito mérito. Mas no isso Campeonato é muito mérito. Brasileiro ele também tem mérito. conseguido rodar sem mudar tanto o desempenho. O grande mérito de raramente você vê o Palmeiras em enrascada nessas fases iniciais, né? Até quando ele estava envolvido numa decisão de Paulista, acho que contra o Água Santa, que ele inicia o jogo contra o Bolívar fora, acaba perdendo o jogo, mas logo depois ele sai emendando uma vitória atrás da outra para garantir classificação. Hoje começou o Vitor Roque. Achei que hoje era um jogo que, em dado momento, sob medida para ele. Porque tinha espaço para atacar o Bolívar indo para o jogo. E ele teve uma chance, né? Numa bola, uma bobeada da defesa do Bolívar. Ele sai de trás do meio campo, praticamente. A bola era alta, né? A bola quica, ele espera o tempo certo, se coloca à frente do goleiro e preferiu, né? Não sei se ele preferiu, né? Ou se ele realmente foi empurrado ali, querendo talvez um contato, esperando um pênalti que acabou não sendo marcado pela arbitragem, acho até que não aconteceu. Ele se levanta rápido para tentar, mas perdeu ali uma grande chance de ficar em pé e tentar finalizar para fazer o gol. Não fez um bom jogo hoje, Vitor Roque. Ainda tá assim, ainda tem oscilações ali, a questão dele aproveitar algumas situações que são muito propícias ao tipo de jogo dele que ainda não estão acontecendo, né? O início era um Palmeiras que não criava tantas situações mais favoráveis a ele, a bola passava muitas vezes mais travadão. E agora o time aos poucos vai começando a entender um pouco a forma dele, esse tipo de bola em ataque ao espaço, começam a aparecer um pouco mais, o aproveitamento ainda está variando um pouquinho. Nesse sentido, eles já estão mais nesse sistema astronauta. Estão conseguindo achar... Tá sempre no espaço, né? Assim. Né? Eu acho que fica boa, né? É verdade. Mas se for ver, com a brincadeira, e eles estão fazendo isso muito bem, cara. Ele está tendo um jogo... o Palmeiras está fluido. Mas ele está tendo uma ocupação de espaço, está sincronizada a engrenagem. E eles estão encontrando mais bolas, ele está conseguindo jogar rápido. Aí você fala assim da parte física. Esse time do Palmeiras tem uma característica física, eu falo, de atleta, de muita força, saúde, até mais jovem, né, de repente, do que outros. Você pode percorrer um determinado nível de quilômetros, só que fazendo ações rápidas, intensas, fortes, e a hora que você chega na bola, você conseguir estar inteiro, igual o Palmeiras tem um elenco, e jogando bem agora, como ele recuperou, independente com quem quer que seja, é o time que é muito difícil você jogar contra, porque ele não te dá folga, tá ganhando de 2, de 3, o Felipe até comentou lá, no segundo tempo, lá no minuto. Acréscimos, cara, é impressionante. Pressionando lá em cima. E você vê de que eles pressionam organizados, tecnicamente muito bem, sabendo aonde está. Eu vou lá, eu crio os encaixes lá alto. Estourou uma pressão, que uma vez outra história, eles se posicionam na zona, daqui a pouco, a hora que chega a bola no setor, eles se identificam de novo, enfim. É um time que ele traz realmente um nível competitivo, por isso que as campanhas em Copas, principalmente na Libertadores, você vai vendo, e o aproveitamento do Abel é absurdo. E uma coisa que o futebol brasileiro, para mim, tornou fundamental, é você conseguir mesclar, e nem sempre é fácil, porque para você trazer qualidade técnica para o futebol brasileiro, ainda que tenha evoluído muito a capacidade financeira dos clubes, muitas vezes você acaba recorrendo a jogadores, ou muito jovem que acabou de surgir, caso do Estevão, à espera de uma saída, né, quando ele é extraclasse, ou o jogador que está retornando numa fase mais adiantada da carreira. O que o Palmeiras tem conseguido durante a grande maioria das campanhas dele nos últimos anos, é misturar qualidade técnica com saúde, com vigor. O Palmeiras hoje tinha 8 dos 10 jogadores de linha, entre seus 20 e 27 anos. Aí, isso facilita você ter mais... Evidente que o Palmeiras tem uns momentos, como qualquer clube brasileiro, que vai ter jogadores fora por lesão, porque o calendário é o que é no Brasil.
mas você vai ter muito mais vezes esses jogadores disponíveis, conseguindo render nos jogos no nível de intensidade que o trabalho exige e podendo manobrar os minutos desses jogadores sem ser porque você está precisando preservar um que já tem uma carga por causa da idade, do momento da carreira. Hoje você tinha o Marcos Rocha, né, que é o jogador com mais idade. Ele e o Everton. Não, estou falando dos jogadores de linha. O Marcos Rocha e o Felipe Anderson, que tem 32. 32 ainda não é um veterano. A gente usa o 30 ali como marco, mas hoje em dia o futebol dá uma longevidade. Os 32 saudável, isso. você corre igual de 27, 25, de 20, não é nem o problema. É isso aí. Vamos ouvir então o que achou Abel Ferreira, né? Se ele gostou do time dele nessa vitória importante no Allianz Parque. 5 jogos, 5 vitórias. O Palmeiras nunca passa sufoco na Libertadores na fase de grupos. Ele, independentemente do grupo, ele passa o carro e avança com muita tranquilidade, sempre brigando pelas melhores campanhas da fase de grupos. E agora ele já garantiu, mesmo com uma rodada para ser jogada, o Palmeiras já garantiu a melhor campanha da fase de grupos dessa Libertadores. Ou seja, vai fazer o segundo jogo sempre em casa até a semifinal, se lá ele estiver. Vamos ouvir Abel Ferreira. Olha, sim, é verdade. Sabemos muito bem como é que é esta competição e sabemos muito bem onde estamos, a imprensa que temos também. E precisamos de continuar. Somos tão favoritos agora como éramos no princípio. São várias equipas que lutam pelos mesmos objetivos. Dá-nos uma vantagem de jogar em casa, mas já em anos anteriores também decidimos em casa e fomos eliminados. Portanto, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que connosco ficamos em primeiro na fase de grupos. Portanto, foi um objetivo cumprido, mas o objetivo maior é passar as fases de grupos, chegar à final e tentar ganhar, mas sabendo que há outras equipas que podem não ter os mesmos recursos, mas há outras formas de ganhar, não há só uma. E, portanto, não conseguimos nada mais, nada menos do que ficar em primeiro. Começa já todo zero na próxima eliminatória, quando passarmos à fase a eliminar. Qualquer que seja o adversário que nos vai calhar pela frente, a única vantagem que nós temos será seguramente em teoria. O Palmeiras vai, mas isso é na teoria. Na prática, na teoria podemos ter 60 contra 40 do nosso adversário, mas o nosso adversário pode ter 40 para passar. Nós podemos ter 80 e o adversário 20, nós 90 e o adversário 10. Portanto, está tudo em aberto e fizemos apenas aquilo que nos competia, que era ganhar em casa. Eu entendo que parece tudo fácil, né? Parece que o que o Palmeiras faz é fácil, mas não me esqueço das críticas que vocês fizeram, não me esqueço o que é que aconteceu a seguir ao jogo do Corinthians e, portanto, aqui é assim que funciona, já disse isso aos jogadores. Aqui, uma semana o treinador é um espetacular, na outra semana, 20 minutos de jogo estão a chamar burro ao treinador, estão a chamar pardal ao treinador. Isto é cultura de futebol. Aqui numa semana chamam bagre a jogadores, na semana seguinte estão a pedir para ir ao internacional, estão a pedir para ser internacional. Isto aqui é a cultura de futebol. Um clube, uma semana está bem, ganha 3 ou 4 jogos seguidos, a seguir perde um jogo em casa com uma equipa mais fraca, já é um clube que não presta, já é uma direção que não presta. Isto é a cultura de futebol que nós temos, para não falar noutras coisas que acontecem que nós ficamos tristes e lamentamos, porque isso é a imagem do futebol brasileiro. E nós, eu, os meus jogadores, vocês e quem manda no futebol brasileiro têm que escolher que imagem querem passar do futebol brasileiro, que para mim tem um potencial imenso, mas que nem todos estamos na mesma sintonia, nem todos queremos o mesmo. Eu não conheço ninguém que se prepare para uma prova, para uma competição, relaxando, baixando. Eu não conheço. Eu não posso estar a descansar, eu não posso treinar ao sol quando eu sei que o jogo vai ser à chuva. Eu tenho que treinar na tempestade para jogar à chuva. E tenho que jogar na tempestade que não dá. E hoje jogamos com a melhor equipa. Esqueçam isso de trocar a A ou B, jogamos com a melhor equipa. Gestão da energia para jogar com a máxima força. E daqui a 2 dias vamos ter que fazer igual. Os jogadores que entram, ao contrário daquilo que vocês pensam, o treinador poupou o Gomes, o treinador poupou... Vocês sabem há quanto tempo o Gomes anda a jogar com o joelho todo... Vocês sabem há quanto tempo que anda a jogar? Há quanto tempo que o Estevão fez estes jogos todos? A mesma coisa o Giai. Quanto tempo que anda o Giai a jogar?
Vocês acham que o Giai chegava aqui? Não dá. Portanto, estou muito contente porque acho que este ano nós temos um elenco equilibrado e eu quantas vezes já vos disse que não há titulares para mim? Vocês é que fazem. Este é titular, aquele são vocês que fazem, não sou eu. São vocês que dizem isso. Eu, se tiver que meter um moleque a jogar, meto, como já meti. Onde já me acusaram que o treinador... Aliás, já fui acusado de não apostar na formação, que é uma coisa absurda. Não é do Palmeiras, foi desde sempre. Se eu cheguei até aqui, foi porque apostei no Braga, foi porque apostei no PAOK, e foi porque por isso é que me contrataram. Também não tenho muitos clubes. Nem tenciono ter muitos clubes na minha carreira. Não tenciono ter muitos clubes. Tenciono estar onde eu gosto de estar, onde me reconhecem, onde valorizo e onde eu sou feliz. Apesar de vocês serem todos muito queridos e amigos, mas quando as coisas não correm bem deste lado, o pau pega. Falta saber até quando é que eu quero e até onde é que eu aceito o limite que o pau pegue. Portanto, agora, o Palmeiras, já vos disse o que é que eu penso de Palmeiras. Nunca. Há coisas no futebol brasileiro que eu não gosto, que fico envergonhado, mas o Palmeiras é algo que não se explica, que se sente. Está bem? Tá aí Abel Ferreira sendo Abel Ferreira, né? Falando bastante sobre comportamento do futebol brasileiro, que às vezes, apesar dos 5 anos dele aqui, ele ainda não conseguiu entender. Nem nós, viu, Abel? Não é fácil para todo mundo, não. A gente também muitas vezes não entende o que se passa por aqui, né? Se tentar entender, você vai ficar louco. Exatamente. Agora, quando ele fala que não há titulares no time dele, é mais ou menos por aí, né, Manso? Ele tem meia razão, porque a gente sabe que num jogo decisivo, alguns jogadores vão estar, a gente não tem dúvidas, né? Por exemplo, o Piquerez vai jogar, isso a gente sabe. O Everton vai jogar, a gente sabe. O Gustavo Gomes vai jogar, a gente sabe. O Richard Rios vai jogar, a gente sabe. O Maurício vai jogar, a gente sabe. E o Estevão vai jogar. São 6 que a gente sabe. Até a Copa do Mundo de Clubes. Exato. A gente imagina que o Paulinho vai jogar. Vai jogar. O Paulinho vai jogar. Torres, pelo visto, vai jogar, porque ele joga todas. Né? Exatamente. Então, assim, ele tem alguns caras que a gente garante, entre aspas, que são titulares. No jogo grande, se o Palmeiras for jogar final da Libertadores amanhã, a gente saberia que eles estariam em campo. Agora, os outros realmente não é fácil de saber, porque ele faz um rodízio muito bom. Mas isso também eu acho que tem característica de uma construção que é feita ao longo da temporada. Em quase todas as temporadas do Palmeiras, essa realidade que você colocou agora, a essa altura do ano, ela era assim. Mas quando o Palmeiras foi disputar as finais na frente, a gente de véspera sabia o time. Porque aos poucos ia sinalizando quem eram os 11, ou eventualmente 10 dos 11. Sim. 9, 10 dos 11, vamos dizer. Porque aí começa a fazer mais jogos de caráter muito decisivo em sequência. Você percebe qual é. Isso, a bola de segurança. É que ele nunca teve esse número, esse volume, essa quantidade de opções. Exato. E quantidade de opções hoje praticamente... Esse é o melhor elenco que ele já teve na mão, né, Alex? Nesses 5 anos de Palmeiras. Total. Até porque os 3 primeiros anos ele venceu praticamente com o mesmo time, porque eram todos muito jovens, né, com uma fome, com uma saúde. E depois você dá uma queda. É normal, você ganhou tudo, você vem com aquela situação. E agora recuperar o fogo de novo, né? O fogo mesmo, a faísca, e com uma quantidade maior de atletas. Então ele desgasta, de repente, menos, você tem uma condição de estar com o pessoal à disposição com uma condição melhor do que se você não tivesse essa quantidade. Fora a competitividade dentro do grupo, né? Tá todo mundo querendo jogar muito nível de treinamento. Ali. As opções que o Palmeiras tem são, né? E é o time mais transformado de uma temporada para outra na passagem dele, né? É verdade. E aí você, naturalmente, no início do ano, deixa eu experimentar esse aqui, esse combinando com esse, esses jogadores combinam, como eles vão interagir, e se esse partido, o Estevão sai da direita, vai agora mais para o meio, o Felipe Anderson que entrava pela esquerda, vamos tentar agora pelo lado direito para ele abrir o campo, para você dar ao Estevão um corredor mais por dentro. Essas coisas vão acontecendo ao longo do ano. E o Abel tem sabido usar muito bem o Campeonato Paulista, né? Porque ele tem feito muitas mexidas, muitas experiências e ainda assim consegue chegar à decisão e às vezes vencer. Esse ano não aconteceu. Por isso é bom e importante manter o treinador, porque ele conhece isso. Eu vou ter um momento difícil, mas eu vou realmente... O jogo do Internacional, só colocar a classificação aqui para vocês verem a situação do Palmeiras, né? Já classificado, 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos, já tem, como eu disse, a melhor campanha entre todos os participantes dessa fase de grupos. E assim será ao final da 6ª rodada. Então, o Palmeiras, como eu disse antes da entrevista do Abel,
se garante como mandante na segunda partida decisiva de todas as fases até a semifinal, caso o Palmeiras chegue até lá. 15 pontos, fora o Palmeiras, 7. Fora o Palmeiras, essa questão de grupo, assim, tá legal, tá competitivo. Fora o Palmeiras, né? O Palmeiras tá sobrando na turma, né? Cerro Porteño, Sporting Cristal e Bolívar. Bolívar já eliminado com o resultado de hoje, né? Sporting Cristal e Cerro Porteño ainda tem disputa aí na última rodada. Ao que tudo indica, o classificado vai ser o Cerro Porteño, porque o Sporting Cristal vai jogar no Allianz com o Palmeiras. Se nesse grupo tá praticamente tudo definido, vamos mostrar aqui. Já vamos colocar a classificação? Ô, Thiagotti, por favor, vamos colocar a classificação do grupo do Internacional? Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!